Bem, gente, agradeço aí a palestra, brilhante palestra desse Delcio, como a de Dr. Valmor. Com certeza está aí agregando aí valor para vocês. E agora, para a gente finalizar, a gente vai compor aqui a mesa, né, para a gente fazer uma pena mais rápida, mas que tenha, né, essa discussão dessas perspectivas do setor sucrocoleiro. Então, vamos começar aí convidando Jansen da JS Instruções, que foi o pioneiro, né, na apresentação das palestras, que na verdade surgiu dele a ideia desse curso para a gente trazer essa aproximação da indústria. Então, chamar Jansen para sentar aí. Vamos chamar aí Ideraldo, que é nosso colaborador aí, e Dr. Valmor, e também, né, não vou deixar de chamar, claro, Jailson, para compor a mesa aqui, representando a Monte e também estamos representando da Asplan, que contribuiu aí com a nossa palestra, com o nosso grupo de palestras, que é Roberto Balbino, representando a Asplan. Ele é biólogo, trabalha com essa parte e o professor Pablo, que vai comandar a mesa redonda aqui. Porque essa mesa está muito masculina. Acho que eu vou chamar a professora Liana aqui para comandar. Puxa lá a cadeira para começando aí a grande pergunta, como é a proposta. Oi? Também. Aqui todo professor vai ter que fazer uma pergunta e os alunos também. Então, assim, vou deixar em aberto aí a discussão. E como Luiz Idelson acabou de concluir, né, a palestra dele, que também o nosso objetivo é o quê? É agregar conhecimento para vocês, formar profissionais que tenham essa capacidade de chegar lá na usina, administrar o processo e trabalhar em equipe para ter realmente não só números, mas produtos e um processo de uma forma geral melhor. Aí eu começo aqui deixando em aberto aí essa pergunta. Quais são as perspectivas do setor? Que é uma pergunta que interessa a vocês que estão estudando, estão se qualificando para, digamos, se inserir no setor, precisam saber dessas perspectivas. E para isso a gente trouxe aí os profissionais que trabalham diretamente com a parte operacional para ajudar a gente, dar um direcionamento, inclusive, como o Luiz Delcio falou, como a gente pode contribuir como universidade, o açúcar líquido, sei lá, o bagaço, a hidrólise do bagaço, para que a gente tenha trabalhos produtivos e aplicáveis, entendeu? Trabalho no TCC, trabalho no estágio, para que isso venha cada vez mais qualificando vocês e a gente tenha uma resposta positiva daqui a um tempo, quando vocês estiverem no mercado. Que bom, o profissional que está aqui na universidade está correspondendo, está conseguindo contribuir para essa melhoria, certo? Então, passando a palavra aí para o Pablo. Pessoal, não esperava não que ia mediar aqui a mesa não. Mas acho que ele tocou nos pontos importantes aí. Eu ia dar prioridade e adiantar logo para Ideraldo, alguma coisa que eu já conversei com ele. E eu ia pedir para também puxar um pouquinho aí por causa dessa capacitação que foi citada, inclusive, nas apresentações. A importância da capacitação e o que ela pode dar de retorno para o setor e para como ele se encontra hoje, tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul. Eu mesmo? Para mim? Sim. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a organização, a professora Érica, pelo convite. Dar parabéns aí aos palestrantes, ao apoio aqui do Jailson, na palestra como coadjuvante. Eu acho que o setor sucrocoleiro brasileiro está passando por um momento de recuperação nesse último ano, passou principalmente, mas é um setor ainda que caminha, eu acredito que principalmente nessa área de capacitação, de investimento de novos produtos, ainda de forma muito lenta, do meu ponto de vista. O Brasil tem como produtos
açúcar e álcool, praticamente energia. As usinas de açúcar. E de um tempo para cá é que começaram a empacotar. Se a gente for ver as usinas que empacotam mesmo, eu não sei quantos anos a Monte Alegre está empacotando. Mas Olho d'Água acho que foi uma das pioneiras no Nordeste, assim como Estivas, porque era do mesmo grupo. Tinha o Açúcar Estrela, que quando a Amorim Primo fechou, compraram a marca Estrela. E começaram a quebrar uma barreira entre o produto final, porque vendia o açúcar de 50 quilos para um empacotador e aquele intermediário empacotava e vendia, ou seja, o preço do açúcar subia e a usina perdia dinheiro. Com o empacotamento começou a ser um produto chamado açúcar Petribu, açúcar Alegre, açúcar Olho d'Água, açúcar Estrela, Primavera, não, Primavera é de empacotadora, Sublime, que é da União Indústria, Caeté, que é da usina Caeté, o açúcar Cururipe, enfim, produtos que deixaram de ser usina, deixaram de vender commodity e passaram a vender produtos de valor agregado maior. Com relação a novos produtos, por exemplo, aqui no Nordeste nós não temos, eu dei uma palestra em 2013 sobre a produção de levedura seca. Aqui no Nordeste nós não temos nenhuma fábrica de levedura seca, onde apenas uma fábrica dessa, aqui na Paraíba, por exemplo, conseguiria abranger parte do estado de Pernambuco e a maioria das usinas da destilaria de Alagoas, produzindo levedura, que é fonte de proteína e base na alimentação animal, ou seja, de valor agregado muito alto. Para vocês terem ideia, eu conheço um empresário equatoriano que compra a levedura seca que o Brasil produzir, porque ele é um dos maiores produtores de camarões do mundo e a base da ração do camarão é a levedura seca, é a Saccharomyces cerevisiae, e nós não temos a levedura. Sabemos que sangrando a levedura do processo fermentativo até o limite que a fermentação permitir, nós aumentamos a produção de álcool, aumentamos a eficiência fermentativa, porque estamos tirando células antigas, leveduras antigas, velhas, com um poder de produção mais baixo. Açúcar invertido. Eu passei nos 19 anos que eu trabalhei numa empresa, de 99 até 2012 eu produzi açúcar invertido, partindo do xarope da evaporação. Então, todo ano a gente mandava 2 navios para os Estados Unidos de açúcar invertido. 100% do caldo, ou seja, antigamente tinha 2 produtos, hoje tem 2 produtos, o HTM e o CJM. O HTM era para ração animal e o CJM, que é Cane Juice Molasses, que é para ração humana. O Cane Juice Molasses, ele vai para os Estados Unidos para fazer mais de 65 produtos. Então eles compram a matéria-prima brasileira para fazer mais de 65 produtos, entre eles na área de saúde, pele artificial para queimados nas guerras do Afeganistão, lá do Iraque, e os outros produtos voltados para padarias e consumo direto. O mel caro é o mesmo CJM, diferente do açúcar invertido, né? O partindo da sacarose, porque o CJM é um concorrente direto do mel caro, com sabor e açúcar. Agora, eu acho que as usinas que já têm um comercial pronto, o que é que falta? Fazer o comercial, fazer o marketing, fazer um planejamento para começar a fazer outros produtos. A usina Petribu deve lançar em breve o álcool gel no mercado. Poxa, eu já faço álcool, eu já faço etanol.
Um álcool de 70% desse tamanho, com, se eu não me engano, 5 ml, numa farmácia, custa quase R$15. 1 litro de álcool anidro custa R$1,20, se eu não me engano. Quer dizer, o valor agregado é muito alto. Uma cachaça é vendida a R$80, 600 ml, envelhecida há 8 anos. R$30 de 600 ml uma cachaça branca. E 1 litro de álcool. O trabalho que dá para fazer, o risco que as usinas correm nas indústrias, custa R$1. Com a concentração. Com 10 vezes, né? Quase. Para cachaça, 2,5 vezes quase, né? 40 para 99. Então, assim, eu acho que o empresário tem que olhar para o mercado, pesquisa, e para valores que produzem menos, mas com um valor agregado maior. Vou fazer uma pergunta. Por que a usina não comercializa energia elétrica? Devido à limitação, está nas redes de transmissão, é isso? Porque a gente sabe que a energia elétrica... Aí quem responde é o Valmor, que é da área elétrica, mas eu acho... produto no país, energia elétrica. Mas as usinas já comercializam, agora algumas delas têm contratos. Mas esse é o foco. Mas hoje, algumas usinas, a eletricidade já responde até pela segunda receita. Mas é o foco. Em algumas usinas, Não é um sim. subproduto que se vende, não? Não. Não é visto como um subproduto. Hoje, Eliana, é produto. Então, o subproduto realmente é um açúcar. É porque Não. A gente considera, eu posso até passar para o Valmir concluir, mas a gente considera que os produtos de usina hoje são açúcar, álcool e energia. Esses três produtos. Vocês têm linhas de transmissão, como é que é? Porque a energia eólica hoje é um problema, né? Você tem lá os cataveus gerando energia e não se consegue distribuir. Aí eu queria saber se vocês têm esse problema nas usinas. Não, a maioria das usinas do Brasil, quase que 100%, elas já são autônomas de energia, ou seja, produzem toda a energia que necessita do processo. E hoje já cerca de 30 a 40% das usinas já exportam alguma forma de, já comercializam na rede o sistema. Como todas elas já têm a interligação com o sistema elétrico, quando a usina está parada, ela logicamente precisa consumir da concessionária, essa mesma linha de transmissão ela é usada para exportar essa energia. Isso. Essa questão de energia hoje, como ele falou, hoje já é um pilar da usina. Açúcar, etanol e energia. Em algumas usinas a energia chega a representar já o segundo produto. Dependendo dessa variação, se o álcool estiver melhor, o açúcar estiver melhor, a energia já tem um peso muito grande. Principalmente destilarias, porque destilaria ela tem um consumo menor de vapor do que a fabricação de açúcar, e aí consegue direcionar esse vapor para fazer a energia. Com relação às linhas de transmissões, das eólicas, por exemplo, é um número mínimo de usinas que não conseguem exportar essa... Eu lhe garanto que não chega a 3%. Pode ser que agora até tenha melhorado, mas há um ano atrás estava parado e era maior. Não, mas é um número muito pequeno de usinas. Não, eu falo com relação às eólicas. Isso, as eólicas, quando você põe no número total, é um número pequeno, 2, 3 usinas que não conseguem conectar no sistema. Porque atrasaram algumas obras e até o governo recentemente voltou a acelerar essas obras para conectar. Porque há um ano, dois, era o gargalo da só para a senhora ter ideia, hoje, no dia de hoje, eu estava olhando no sistema, a gente está gerando cerca de 3.500 megawatts-hora e a gente já chegou em novembro, entre outubro e novembro do ano passado, a gerar 4.800. Esse ano esse número deve passar de 5.000 megawatts-hora de energia das eólicas. Então é muito pouco o que não consegue gerar. Agora sim. Professora, a geração de energia é tão rentável, teve um ano na usina Estivas, no Rio Grande do Norte, de 2013 a 2014. A moagem, terminou a moagem e
usina optou por continuar pegando o bagaço, do monte de bagaço, para gerar energia, né? Foram na usura, como se fala, e faltou bagaço para o ano seguinte, né? Deixou um estoque de bagaço mínimo e teve problemas na partida, né, da safra, e o bagaço começou a diminuir, o pessoal começou a ficar peleado e não tinha ninguém para vender bagaço. Isso só mostra que não há um planejamento real de Sim. venda de energia elétrica. Isso. Porque se houvesse, seria a logística do bagaço. Lógico, né? Já que seria a matéria-prima mais importante para poder gerar um produto tão nobre, né? E a usina Estivas esse ano veio comprar bagaço da Jacumbu. Teve que dar graças a Deus por ter comprado Na alguém. verdade, o foco ainda não é energia elétrica. De fato, não é. Porque se fosse, não teria faltado. O foco ainda é a Suquial. Aí eu só perguntei por que não era ainda, né? Provavelmente devido a esse problema da limitação do bagaço. E também dos contratos, né? Dos contratos. Mas eu queria complementar essa informação, só o seguinte, esse problema da falta do bagaço é porque isso não é só planejamento, não vamos dividir um pouco da culpa das usinas, não é só culpa das usinas. Hoje a gente tem um mercado de energia no Brasil que é muito volátil. Se ela tem ideia, é considerado muito pior do que a Bolsa de Valores, o mercado de energia. Quer ter um número? No mês passado, a média do de energia no mercado livre de energia de curto prazo foi R$ 400, 422, alguma coisa. Esse mês está em 150. Nem a Bolsa de Valores cai 70% de um mês para o outro. Mas em termos de lucratividade, em relação aos outros produtos da indústria própria. Aí eu ia chegar. Então, devido a essa variação muito grande no mercado, às vezes ele sobe muito. Quando sobe muito, ele vale mais a pena gerar energia do que a própria fabricação de açúcar e etanol. A gente, o ano retrasado, o Brasil por muito pouco não entrou no racionamento de energia. Na verdade, foi uma decisão